minha melhor amiga me enviou um vídeo da minha filha em uma sala lotada, brindando. Ela está só esperando a morte, e eu estou esperando a herança. Felicidades. Sorrisos. Senti minhas mãos tremerem. Então ela enviou um áudio. Você ainda não ouviu a pior parte. Quer mesmo ouvir? Não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O telefone tremia nas minhas mãos calejadas como um pássaro moribundo. A mensagem de Olivia chegará às 15h17 de uma terça-feira que parecia como qualquer outra, até que deixou de ser. Tracy, você precisa ver isso. Sente-se primeiro. Eu já estava sentada, empoleirada na beirada da minha cadeira de leitura perto da janela. A luz da tarde filtrava-se pelas cortinas de renda que eu havia costurado 40 anos antes. A casa parecia silenciosa demais, parada demais, como sempre fora desde que Albert falecera, 3 anos antes. Mas esse silêncio era diferente. Esse silêncio estava carregado de algo terrível. O vídeo começou com risadas. Uma sala de estar lotada que eu não reconheci. Rostos que eu nunca tinha visto. Taças de vinho refletindo a luz do teto. Então Juliane apareceu no quadro. Minha Juliane, minha única filha, aquela que carreguei por 9 meses e criei por 38 anos. Ela estava radiante de um jeito que eu não via desde o dia do seu casamento. Seu cabelo castanho avermelhado estava preso no alto da cabeça, usando os brincos de pérola que eu lhe dei de presente no seu último aniversário. Ela ergueu o copo e a sala ficou em silêncio. A minha querida mãe, a voz de Juliane soou clara e brilhante. Ela está apenas esperando para morrer, e eu estou esperando para herdar. O brinde foi recebido com gargalhadas, tilintar de copos e sorrisos cúmplices. Alguém gritou, um brinde é isso. Juliane sorriu radiante, inclinando a cabeça para trás enquanto virava o vinho, e a câmera capturou seu perfil. Tão parecido com o meu na idade dela, mas de alguma forma estranho agora, como olhar para um estranho usando o rosto da minha filha. O vídeo terminou. A sala de estar retornou ao seu silêncio sepulcral. Minhas mãos pararam de tremer. Algo frio e preciso se instalou em meu peito, espalhando-se como gelo em uma janela no inverno. Coloquei o telefone cuidadosamente sobre a mesa lateral de mogno que Albert havia feito em sua oficina, ao lado da foto emoldurada de Juliane se formando na faculdade. Na foto, ela estava me abraçando, nós dois chorando lágrimas de felicidade. Outra mensagem apareceu. Tracy, tem mais. Mensagem de áudio. Você quer mesmo ouvir? Fiquei olhando para as palavras de Olivia. Olivia, que era minha melhor amiga desde que éramos mães empurrando carrinhos de bebê pelo Riverside Park. Olivia, que segurou minha mão durante o funeral de Albert, que me trouxe sopa quando tive pneumonia no inverno passado, que nunca mentiu para mim em 43 anos de amizade. O relógio de pêndulo no corredor soou 4 vezes. Lá fora, a senhora Jackson regava as suas rosas, o jato da mangueira refletindo a luz. Uma terça-feira comum de outubro. Pessoas vivendo suas vidas normais enquanto a minha se partia como um ovo. Peguei o telefone e digitei, sim. O arquivo de áudio chegou em segundos. Apertei o play. Ah, isso não é nada, a voz de Juliane estava um pouco arrastada agora, com um tom de vinho e um tom confessional. Você devia ver o testamento que encontrei no porta-joias dela. Ela está deixando tudo para algum abrigo de animais. Dá para acreditar? Há 40 anos sou a filha linda, visitando todos os domingos, fingindo me importar com suas histórias. Todo esse tempo desperdiçado, e ela está dando tudo para gatos de rua. Risadas irromperam novamente, mas desta vez soaram diferentes, mais agudas, mais famintas. Bem, o que você vai fazer a respeito? Perguntou uma voz masculina que eu não reconheci. O que eu posso fazer? Ela ainda está sã. Infelizmente, o advogado deixou isso bem claro. Tentei fazer com que ela fosse declarada incompetente no ano passado, mas ela passou em todos os testes, disse Juliane com um tom amargo. Então agora eu espero, sorriu, levo as compras para ela e ouço as mesmas histórias sobre o papai repetidamente. Meu Deus, mal posso esperar para que isso acabe. O áudio terminou. Fiquei sentado no crepúsculo por um longo tempo, observando as sombras se espalharem pelo chão da minha sala. A casa parecia diferente agora, não como um santuário, mas como um cenário.
Quantas vezes Juliane se sentou naquele mesmo sofá, balançando a cabeça com simpatia enquanto eu falava sobre Albert, sobre a minha solidão, sobre como eu era grata por tê-la em minha vida? Quantos jantares de domingo ela suportou, olhando o relógio quando achava que eu não estava olhando? O testamento, ela tinha mexido nos meus documentos pessoais. Quando? Durante uma de suas visitas, provavelmente enquanto eu preparava chá ou usava o banheiro, procurando como um abutre, calculando sua herança enquanto confiava a ela minha chave reserva, minha vulnerabilidade, meu amor. Pensei no legado do abrigo de animais, algo que decidi fazer depois de trabalhar como voluntária lá por 2 anos após a morte de Albert. Aqueles bichinhos abandonados me demonstraram um afeto mais sincero do que, bem, a ironia não passou despercebida. Meu celular vibrou. O nome da Juliane apareceu na tela, junto com um emoji de coração que ela nunca tinha usado antes. Oi, mãe. Estava pensando em você. Quer vir jantar comigo no domingo? O Brian está fazendo seu famoso assado. Fiquei olhando a mensagem por vários minutos. Brian, seu marido há 15 anos, que mal falava comigo além de gentilezas, que checava o celular durante todas as visitas, que provavelmente estava naquela festa, provavelmente rindo junto com os outros. Parece ótimo, querida. Que horas? Respondi. 6, mal posso esperar para te ver. Mal posso esperar. As palavras tinham gosto de cinza na minha boca. Preparei uma xícara de chá Earl Grey, aquele chá caro que Juliane sempre dizia ser desperdício de dinheiro, e me recostei na cadeira. A casa estava completamente escura agora, com os postes de luz lançando poças de luz amarela na calçada vazia. Eu conseguia ver meu reflexo na janela escura, uma mulher de 71 anos, com cabelos grisalhos e olhos cansados, sozinha em uma casa cheia de memórias e traições. Mas, enquanto eu estava sentada ali, algo inesperado começou a se agitar por trás da dor. Não raiva, isso viria depois, algo mais frio e mais determinado, algo que estava adormecido há anos, talvez décadas, sob camadas de dever maternal e tristeza de viúva. Pensei na mulher que eu era antes do casamento e da maternidade suavizarem minhas arestas. A mulher que se formou na faculdade servindo mesas, que negociou o primeiro empréstimo comercial de Albert quando o banqueiro tentou dispensá-la, que criou uma filha para ser forte e independente, ou assim eu pensava. Aquela mulher era engenhosa, inteligente e intransigente quando necessário. Era a hora de acordá-la. Terminei meu chá e peguei o telefone, percorrendo meus contatos até encontrar o que procurava. Warren Coleman, advogado, velho amigo de Albert, aquele que me ajudou com o testamento que Juliane estava tão ansiosa para contestar. Já passava do horário comercial, mas Warren sempre me dizia para ligar se precisasse de alguma coisa, qualquer coisa mesmo. O telefone tocou 2 vezes antes que sua voz familiar atendesse. Tracy, está tudo bem? Olhei para o meu reflexo na janela escura, para a mulher que criou uma filha ingrata, enterrou um marido amado e se ofereceu para ajudar animais abandonados, demonstrando mais lealdade do que seu próprio sangue. Warren, eu disse, e minha voz soou diferente, mais firme, mais ríspida. Preciso fazer algumas mudanças no meu testamento e preciso discutir outra coisa, algo bastante importante. Claro. Quando você gostaria de me encontrar? Sorri para o meu reflexo, e a mulher que me olhava também sorriu. Ela parecia pronta para a guerra. Amanhã de manhã seria perfeito. Assim que desliguei, recebi outra mensagem da Olivia. Você está bem? Sinto muito, querida. Fiquei em dúvida se deveria te mostrar, mas achei que você tinha o direito de saber. Respondi rapidamente, você fez a coisa certa. Obrigada. E acrescentei, gostaria de vir tomar um café amanhã à tarde? Tenho uma coisa para te contar. Claro, eu trarei aqueles croissants de chocolate que você gosta. Olivia, a leal e honesta Olivia, que me mostrou a verdade mesmo quando doía, que me trouxe croissants em vez de promessas vazias, que nunca calculou o valor dos meus bens ou desejou minha morte. Apaguei as luzes e subi as escadas para dormir, mas dormir parecia impossível. Em vez disso, sentei-me à janela do meu quarto, observando a noite de outubro, e comecei a planejar. Juliane queria sua herança. Queria que eu morresse conveniente e tranquilamente, deixando para trás a fortuna de uma mãe grata. Bem, alguns desejos, uma vez realizados, têm um preço que ninguém espera pagar.
O relógio de pêndulo bateu meia-noite, inaugurando um novo dia, um dia em que Tracy Colt deixaria de ser vítima da ganância de sua filha e se tornaria algo muito mais perigoso. O escritório de Warren cheirava a couro e madeira velha, o tipo de santuário masculino para onde Albert costumava se refugiar quando o mundo se aproximava demais. Sentei-me em frente à sua mesa de mogno, com a bolsa impecavelmente posicionada no colo, vestindo o terno rosa que havia comprado para o funeral de Albert, mas que nunca mais usei. Parecia apropriado, uma armadura para a batalha que se aproximava. Você parece bem, Tracy, disse Warren, embora seus olhos demonstrassem preocupação. Faz muito tempo. Aparentemente, não o suficiente. Coloquei meu celular na mesa dele e reproduzi o vídeo. O rosto de Warren ficou sério enquanto o brinde de Juliane preenchia o silêncio. Quando a mensagem de áudio veio em seguida, seu maxilar se contraiu. No final, ele estava recostado na cadeira de couro, com os dedos entrelaçados, com a expressão que eu me lembrava das reuniões de negócios de Albert, o olhar de um homem calculando estratégias. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou ele baixinho. As visitas, a encenação da filha linda? Todo domingo, durante 3 anos. Mantive a voz calma, profissional. Ela está com a minha chave reserva. Ela examinou meus documentos. Tentou me declarar incompetente. As sobrancelhas de Warren se ergueram. Quando? Ano passado. Ela me levou para ver a doutora MacDonald. Disse que estava preocupada com a minha memória. Achei que ela estava sendo atenciosa. As palavras tinham um gosto amargo. A médica me fez uma avaliação cognitiva. Passei, obviamente, mas ela continuou insistindo. Perguntou sobre conseguir uma curatela, só por precaução. Jesus! Warren passou a mão pelos cabelos grisalhos. Tracy, me desculpe. Se eu soubesse. Você não tinha como saber. Eu não sabia. Endireitei-me na cadeira. Mas agora eu sei, e quero mudar meu testamento. Claro. Podemos revogar totalmente a condição de Juliane como beneficiária. Aumentar o legado do abrigo de animais? Não. A palavra saiu mais ríspida do que eu pretendia. Warren pareceu surpreso. Não quero simplesmente excluí-la. Quero que ela entenda exatamente o que perdeu. E por quê? Warren ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto. O que você tinha em mente? Tirei uma pasta de papel pardo da bolsa, anotações que fiz nas horas insones depois da meia-noite, planos formados na claridade sombria da traição. Quero estabelecer um fundo. Juliane recebe uma bolsa mensal, suficiente para viver confortavelmente, mas sem exageros. Ela receberá com uma condição: deve visitar o abrigo de animais toda semana e se voluntariar por 4 horas. Se ela faltar a mais de 2 visitas em um ano, a bolsa cessa permanentemente. Warren ergueu ligeiramente a boca. E o resto da propriedade? O abrigo fica com a casa e a maior parte do investimento. Mas aqui está a parte importante: quero documentação em vídeo do trabalho voluntário de Juliane, relatórios mensais sobre sua atitude, suas interações com os animais, seu comprometimento com o trabalho. Quero que ela ganhe cada centavo cuidando das criaturas das quais ela zombou. Isso é elaborado. Isso é justiça. Inclinei-me para a frente. Ela queria que eu morresse para que ela pudesse herdar. Ótimo. Quando eu me for, ela poderá passar o resto da vida provando que merece, fazendo algo de bom no mundo, algo que importe mais do que a conveniência dela. Warren fez anotações, assentindo lentamente. A estrutura legal é complexa, mas factível. Precisaremos de uma linguagem específica sobre os requisitos para voluntários e mecanismos de supervisão. Também quero mudar minhas diretrizes médicas. Sua caneta fez uma pausa. Juliane é atualmente minha procuradora de saúde. Vou removê-la e nomear Olivia Curtis. Pensei nas mãos firmes da minha amiga, em seus olhos honestos. Juliane já me mostrou o que espera para o meu futuro. Não vou dar a ela o poder de decidir quando chegar. Warren estava quieto enquanto escrevia, e eu podia vê-lo processando as implicações. Não se tratava mais apenas de planejamento patrimonial. Era um rompimento completo dos laços entre mãe e filha. Tem mais uma coisa, eu disse.
Quero criar um fundo de bolsas de estudo na faculdade comunitária, a Bolsa Memorial Albert Colt para estudantes não tradicionais, pessoas que estão recomeçando a vida mais tarde. Quanto? R$ 100.000 para começar. Observei seus olhos se arregalarem ligeiramente. Juliane provavelmente não fazia ideia de quanto os investimentos empresariais de Albert haviam crescido ao longo dos anos. Quero que isso seja anunciado publicamente no jornal, na cerimônia de reconhecimento dos doadores da faculdade. Quero que Juliane leia a respeito e perceba o que poderia ter tido se tivesse escolhido diferente. Warren terminou de escrever e largou a caneta. Tracy, você tem certeza disso? É abrangente, mas também é permanente. Se Juliane mudasse, se desculpasse de verdade. Ela não vai. A certeza na minha voz surpreendeu até a mim. Sabe qual é a pior parte, Warren? Não o dinheiro, nem mesmo o desejo de morrer. É que ela vem fingindo me amar enquanto calcula o meu valor. Por 3 anos, ela ficou sentada na minha sala, comendo a minha comida, ouvindo as minhas histórias, tudo isso enquanto esperava que eu morresse. Isso não é algo que se possa desculpar. Warren assentiu lentamente. Terei os documentos prontos até o final da semana. Ótimo. E Warren, quero que isso seja mantido em estrita confidencialidade até depois da minha morte. Juliane não pode saber o que está por vir. Claro. Levantei-me para sair, mas parei na porta. Mais uma coisa. Quero acrescentar uma carta pessoal para ser aberta junto com o testamento, algo para Juliane entender exatamente por que perdeu tudo o que achava que tinha direito. O que você quer que ele diga? Sorri, e foi como se fosse o primeiro sorriso genuíno que eu exibisse em meses. Esse amor não é uma herança. É conquistado a cada dia. Olivia chegou naquela tarde com croissants e olhar preocupado. Sentou-se no meu sofá, o mesmo sofá onde Juliane tantas vezes bancara a filha linda, e estudou meu rosto por cima da xícara de café. Você parece diferente, ela disse. Eu faço. Mais calma, como se tivesse tomado uma decisão. Olivia sempre foi perspicaz. É por isso que nossa amizade durou 4 décadas. Contei ela sobre as mudanças no testamento, os requisitos para o voluntariado e o fundo de bolsas de estudo. Olivia ouviu sem interromper, ocasionalmente concordando ou erguendo uma sobrancelha. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo. É cruel, disse ela finalmente. Sim, também é brilhante. Eu ri mesmo, pela primeira vez desde que vi aquele vídeo. Achei que você tentaria me convencer do contrário, me dizer para perdoá-la, que ela ainda é minha filha. Olivia balançou a cabeça. Eu te observei nesses últimos 3 anos, Tracy. Vi você se iluminar cada vez que ela ligava, correr para limpar antes das visitas dela, se preocupar por não ser companhia suficiente para ela. Vi uma mulher vibrante e inteligente se encolher cada vez mais, tentando não ser um fardo para alguém que a via exatamente como tal. Ela estendeu a mão e apertou a minha. Sua filha escolheu te ver como um obstáculo entre ela e o dinheiro. Você está simplesmente escolhendo tornar esse obstáculo mais educativo. Preciso que você saiba de mais uma coisa, eu disse. Eu nomeei meu representante legal. Se algo acontecer. Nada vai acontecer, interrompeu Olivia. Você está com muita raiva para morrer agora. A raiva te mantém viva. Ela tinha razão. A fúria que se instalara em meu peito era como uma fornalha, queimando a solidão e a dúvida que me atormentavam desde a morte de Albert. Eu me sentia mais viva do que há anos. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Juliane: estou ansiosa pelo jantar de domingo. Quer que eu te pegue às 17h30? Olivia me viu lendo e ergueu uma sobrancelha. O jantar de domingo? Vou, eu disse. Preciso ver o rosto dela. Preciso sentar na frente dela e vê-la cuidar de mim, sabendo que eu sei. Preciso entender exatamente quem minha filha se tornou quando eu não estava olhando. Olivia pareceu preocupada. E se você der alguma coisa? E se ela perceber que você sabe? Pensei nisso por um momento e depois balancei a cabeça. Ela não vai. Ela está tão convencida do próprio desempenho. Os olhos de Olivia se arregalaram em compreensão. Você vai fazê-la suar. Vou fazê-la se esforçar para isso, cada visita, cada telefonema, cada sorriso falso.
Ela queria esperar que eu morresse. Deixia-se perguntar quanto tempo essa espera pode durar e se ela está fazendo o suficiente para garantir o que acha que merece. Quando Olivia saiu naquela noite, ela parou na minha porta. Tracy, aconteça o que acontecer, quero que você saiba que não está sozinha nisso. Albert ficaria orgulhoso de você. Depois que ela se foi, sentei-me na minha cadeira de leitura enquanto a escuridão caía, pensando em Albert. O que ele diria sobre sua preciosa filha agora? Ele sempre fora mais gentil com Juliane do que eu, mais rápido em perdoar sua rebeldia adolescente, seus erros na faculdade, seus problemas no casamento precoce. Mas essa crueldade calculada, eu pensei que ele entenderia. Afinal, Albert era um homem de negócios. Ele sabia que alguns contratos, uma vez quebrados, jamais poderiam ser reparados. Faltavam 4 dias para o jantar de domingo, 4 dias para me preparar para a performance da minha vida, interpretando a mãe alheia enquanto minha filha interpretava a criança amorosa. Nós duas atuando com o coração para uma plateia de uma pessoa. Mas só uma de nós saberia que era uma performance. A casa de Juliane ficava no tipo de empreendimento suburbano que gritava classe média aspiracional, gramados bem cuidados, caixas de correio combinando e o leve desespero de quem vive um pouco acima de suas posses. Eu tinha ajudado com a entrada 8 anos atrás, embora duvidasse que Juliane se lembrasse desse detalhe quando estava brindando a minha morte. Brian atendeu a porta com seu uniforme habitual, calça caque e uma camisa polo que já tinha visto dias melhores. Seu sorriso era ensaiado, o tipo reservado para interações sociais obrigatórias. Tracy, bem na hora, disse ele, dando um passo para o lado. Senti o cheiro de carne assada misturando-se a outra coisa, estresse, suor, talvez, ou culpa. A Juliane está terminando de cozinhar. Entreguei-lhe uma garrafa de vinho, um bom Bordeaux que eu estava guardando para uma ocasião especial. Parecia especial o suficiente. Obrigada por me receber, Brian. Ele olhou para o rótulo e ergueu as sobrancelhas ligeiramente, provavelmente calculando o valor, imaginando se eu estava ficando senil com dinheiro. Isso é, nossa, você não precisava trazer nada tão caro. Bobagem. A vida é curta demais para vinho barato. Deixei as palavras pairarem no ar, observando seu rosto em busca de qualquer sinal de reconhecimento, qualquer sinal de que ele tivesse estado naquela festa. Mas Brian sempre fora melhor em esconder seus pensamentos do que Juliane. Mãe? Juliane surgiu da cozinha, limpando as mãos no avental que eu lhe dera no Natal passado. Ela pareceu genuinamente feliz em me ver, e por um momento, só um momento, quase duvidei do que tinha ouvido, quase me convenci de que havia algum engano. Então ela me abraçou, e senti seu corpo ficar ligeiramente tenso, como acontecia na adolescência, quando ela escondia alguma coisa. Alguns instintos nunca morrem. Você está maravilhosa, querida, eu disse, falando sério. Ela estava mesmo maravilhosa, radiante, até feliz. Esse suéter realça seus olhos. Obrigada. É novo. Ela gesticulou em direção à sala de estar. Venha sentar. O jantar estará pronto em uns 20 minutos. A sala de estar estava exatamente como eu me lembrava, sofá creme, mesa de centro de vidro, tudo escolhido para causar impacto, e não para dar conforto. Fotos de família decoravam a lareira, o casamento de Juliane, fotos de férias, algumas fotos dela e de Albert. Nenhuma de mim sozinha. Eu nunca tinha reparado nisso antes. Juliane se acomodou ao meu lado no sofá. Como você está se sentindo? Você parecia um pouco estranha na sua mensagem de ontem. Eu tinha enviado uma mensagem para ela naquela manhã, estou ansiosa para jantar, mas estou tendo um daqueles dias em que me sinto velha. O tempo passa tão rápido. Um pequeno teste para ver como ela reagiria. Ah, você sabe como é. Tem dias que acordo e percebo que não estou ficando mais jovem. Observei seu rosto atentamente. Isso me faz pensar sobre o que realmente importa, sobre as pessoas que realmente se importam. O sorriso de Juliane vacilou por um instante. Não fale assim, mãe. Você vai viver mais que todos nós. Sou mesmo, deixei uma ponta de melancolia invadir minha voz. Às vezes me pergunto. Olivia perdeu a irmã no mês passado. Caiu morta no jardim, aos 73 anos. Isso te faz perceber como as coisas podem mudar tão rápido. Irmã da Olivia?
Juliane pareceu genuinamente chocada. Eu não sabia. Quando é o funeral? Foi semana passada. Eu não queria te sobrecarregar com isso. Observei-a processar a informação, vi o leve alívio em seus olhos, a morte de outra pessoa, a herança de outra pessoa mudando de mãos. Isso me fez pensar sobre meus próprios planos e se fiz as escolhas certas. Brian voltou com taças de vinho, e notei que sua mão tremia levemente enquanto servia. Que tipo de arranjos? Perguntou ele, tentando soar casual. Ah, você sabe, o testamento, a casa, todos aqueles detalhes tediosos em que ninguém quer pensar. Aceitei meu vinho e tomei um gole. Warren Coleman tem me ajudado a revisar tudo, garantindo que esteja tudo em ordem. Juliane endireitou-se. Você viu Warren? Quando? Quarta-feira de manhã. Só queria ter certeza de que tudo estava em dia. Você ficaria surpresa com a frequência com que as pessoas se esquecem de atualizar documentos importantes. Sorri para ela. Claro, a maior parte é bem simples. O abrigo de animais, as várias instituições de caridade. O abrigo de animais? A voz de Brian era cuidadosamente neutra. O Santuário Animal Riverside. Lembra onde eu trabalho como voluntário? Pessoas maravilhosas fazendo um trabalho tão importante. Eles vão usar bem o dinheiro. Fiz uma pausa deliberada. Embora eu esteja pensando em fazer algumas mudanças. Acréscimos, na verdade. Os nós dos dedos de Juliane estavam brancos ao redor da taça de vinho. Que tipo de acréscimos? Bem, eu estava pensando em um fundo de bolsas de estudo, algo em memória do seu pai. Deixei minha voz soar melancólica. O Albert sempre acreditou em segundas chances, em pessoas dispostas a trabalhar por algo melhor. Pensei em talvez 100 mil para começar, para pessoas que voltassem a estudar mais tarde. O silêncio se estendeu desconfortavelmente. Brian pigarreou. Isso é muito generoso, Tracy. É mesmo? Acho que dinheiro é só dinheiro, não é? Você não pode levá-lo com você. Olhei diretamente para Juliane. O importante é garantir que ele vá para pessoas que o apreciem, que entendam seu valor. O sorriso de Juliane estava começando a sumir. Claro, mãe, isso parece uma homenagem maravilhosa ao papai. Eu pensei que sim. Warren está preparando a papelada agora. Claro, essas coisas levam tempo para serem implementadas, requisitos legais, publicidade para o reconhecimento do doador. Eu me perdi, deixando-os imaginar anúncios em jornais, cerimônias públicas, dinheiro saindo do futuro de Juliane e indo para outras mãos. Publicidade? A voz de Juliane estava um pouco tensa. Ah, sim, a faculdade gosta de reconhecer grandes doadores. Provavelmente vai ter um artigo no jornal, talvez uma pequena cerimônia. Você sabe como essas coisas funcionam. Tomei um gole do meu vinho, saboreando tanto sua riqueza quanto o crescente desconforto de Juliane. Mas acho que devo perguntar, isso te incomodaria, ter o nome do seu pai associado à bolsa? Não, disse Juliane rapidamente. Não, claro que não. É uma ideia linda. Mas seus olhos diziam algo diferente. Diziam, 100 mil dólares perdidos, desperdiçados com estranhos. Brian pediu licença para ir ver como estava o jantar, e eu me vi sozinha com minha filha pela primeira vez desde que descobri a verdade sobre ela. O silêncio parecia carregado, perigoso, duas mulheres que se conheciam bem demais, jogando um jogo com apostas que nenhuma delas revelaria. Mãe, disse Juliane, cuidadosamente. Você parece diferente hoje. Tem certeza de que está se sentindo bem? Diferente, como? Não sei. Distante, talvez, como se você estivesse pensando em coisas que não está dizendo. Virei-me para observar seu perfil, o nariz que herdara de Albert, o queixo teimoso que vinha do meu lado da família. Quando esse rosto aprenderá a mentir com tanta habilidade? Acho que estou pensando em coisas, disse eu finalmente. Sobre escolhas, sobre as pessoas que nos tornamos quando achamos que ninguém está olhando. Juliane ficou imóvel. O que você quer dizer? Ah, nada específico. Só pensamentos sobre a vida, aqueles que você tem quando percebe que o tempo está acabando. Estendi a mão e a acariciei, sentindo-a estremecer levemente com o contato.
Diga-me, querida, você acha que tenho sido uma boa mãe? A pergunta claramente a pegou de surpresa. Ela piscou rapidamente, procurando a resposta certa. Claro que sim. Você foi maravilhosa. É mesmo? Às vezes me pergunto se fui muito indulgente, se deveria ter te ensinado lições diferentes sobre gratidão, sobre lealdade. Apertei a mão dela gentilmente. Sobre as consequências de não dar valor ao amor. O rosto de Juliane empalideceu. Mãe, de onde vem isso? Você está me assustando. Sério? Não é minha intenção. Soltei a mão dela e me recostei. Ultimamente, tenho refletido um pouco sobre relacionamentos, sobre quais são genuínos e quais são encenações, sabe, quando as pessoas fingem se importar porque querem algo transacional em vez de real. Olhei diretamente para ela. Fiquei pensando se não fui tola, se não fui confiante demais. A voz de Brian chamou da cozinha. O jantar está pronto. Juliane praticamente pulou da cama, com um alívio estampado no rosto. Ótimo! Estou morrendo de fome. Mas, enquanto nos dirigíamos para a sala de jantar, percebi que ela estava lançando um olhar preocupado para Brian, um olhar que dizia: algo está errado. Ela sabe de alguma coisa. O jantar foi uma aula magistral de normalidade forçada. Brian cortou o assado com precisão desnecessária enquanto Juliane tagarelava sobre seu trabalho, seu clube do livro, qualquer coisa para preencher o silêncio. Eu desempenhei meu papel com perfeição, a viúva ligeiramente melancólica, propensa a divagações filosóficas e observações desconfortáveis. Está uma delícia, eu disse, embora a comida tivesse gosto de papelão. Me lembra os assados que seu pai costumava fazer. Ele sempre dizia que o segredo estava no tempero e na paciência. Olhei para Juliane. Algumas coisas não podem ser apressadas, não é mesmo? Elas precisam se desenvolver lentamente, como a confiança, como o afeto genuíno. O garfo de Juliane parou a meio caminho da boca. Isso é muito poético, mãe. É mesmo? Acho que estou me sentindo poético ultimamente. Mortal, talvez. Muda a sua perspectiva sobre as coisas. Cortei outro pedaço de carne, sem pressa. Faz você se perguntar o que as pessoas vão lembrar de você quando você se for, se sentirão sua falta ou apenas sentirão falta do que você proporcionou. Brian tossiu no guardanapo. Tracy, talvez pudéssemos conversar sobre algo mais alegre. Claro, sinto muito. É que a morte da irmã da Olivia me fez pensar no legado, no que deixamos para trás. Dei um sorriso radiante. Falando nisso, eu provavelmente deveria contar a vocês dois, decidi me voluntariar mais horas no abrigo de animais, agora 3 dias por semana em vez de 2. Que ótimo, mãe. Juliane se esforçava para manter a voz firme. Mas não é muita coisa na sua idade? Na minha idade, querida, cada dia é uma dádiva. Por que não aproveitá-lo ajudando criaturas que não conseguem se ajudar? Tomei um gole de vinho. A equipe de lá é maravilhosa, muito dedicada. Eles realmente entendem o valor da compaixão, de colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. A ênfase não era sutil, e Juliane percebeu. Suas bochechas coraram levemente. Eles têm falado em expandir seus programas, continuei. Contratar mais funcionários em tempo integral, melhorar as instalações. Claro, tudo isso exige dinheiro, doações, legados. Fiz uma pausa significativa. Imagino que eles conseguirão fazer coisas incríveis com o apoio certo. Juliane largou o garfo. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Você está bravo comigo por alguma coisa? A pergunta pairava no ar como fumaça. Brian parou de mastigar. O relógio de pêndulo no corredor deles tic-taqueava alto no silêncio repentino. Pensei na minha resposta com cuidado e sorri, o mesmo sorriso que eu usava quando ela era pequena e pega mentindo sobre pratos quebrados ou biscoitos comidos. Com raiva? Por que eu estaria com raiva? Não sei. Você parece diferente, como se estivesse me testando de alguma forma. Te testando? Ri baixinho. Ah, querida. Se eu estivesse te testando, você saberia. As palavras tinham um peso que fez Juliane se encolher ligeiramente.
Por um instante, a máscara caiu, e viu medo se espalhar por seu rosto, a mesma expressão que ela tinha quando criança, ao perceber que havia sido pega. Então o momento passou, e ela estava sorrindo novamente, brilhante e falso. Você tem razão, disse ela. Provavelmente estou apenas sendo paranoica. Estresse do trabalho, sabe? Claro. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dela novamente. Não se preocupe, querida. Tudo vai dar certo exatamente como deveria. Enquanto Brian servia a sobremesa torta pronta, notei, Juliane pediu licença e foi ao banheiro. Ouvi-a sussurrar com urgência ao celular, provavelmente para uma das amigas da festa. Ela está estranha. Acho que ela pode suspeitar de alguma coisa. Mas suspeitar do quê, exatamente? Que sua mãe amorosa havia descoberto seus verdadeiros sentimentos? Que a mulher que ela vinha manipulando sistematicamente finalmente havia acordado? Que ela se perguntasse. Que ela se preocupasse. Que ela aprendesse como era fazer amor enquanto calculava a perda, como eu fui forçado a fazer nas últimas 120 horas. Os telefonemas começaram 3 dias depois do jantar. Mãe, só para saber como você está. Como você está se sentindo? A voz de Juliane carregava aquele brilho cauteloso que eu agora reconhecia como ansiedade de desempenho. Estou bem, querida. Ocupada, na verdade. Almocei com a doutora Coleman, esposa do Warren. Você se lembra dela? Ela está envolvida com várias instituições de caridade agora. Deixei a pausa se prolongar. Tivemos uma conversa muito interessante sobre doações planejadas. Doação planejada? As palavras saíram um pouco estranguladas. Sabe, planejamento patrimonial para fins de caridade. Aparentemente, há todo tipo de vantagem fiscal em criar fundações, estabelecer fundos patrimoniais. Minha voz sumiu como se estivesse distraída. Ela me deu uns panfletos maravilhosos. Muito educativos. Isso parece legal, mãe? Ah, sim. Você sabia que, se estruturar as doações corretamente, pode garantir que seu dinheiro tenha um impacto real por gerações? Claro, significa menos para a família. Mas, como disse o Dr. Coleman, o dinheiro doado com sabedoria dura mais do que o dinheiro simplesmente herdado. Deixei isso penetrar na minha mente. Achei isso bastante profundo. Houve um longo silêncio. Então, mãe, talvez devêssemos conversar. Eu poderia ir aí neste fim de semana. Seria ótimo, querida. Mas devo mencionar que a neta da Olivia está de visita. Uma menina tão querida, de 22 anos, que já é voluntária em programas de alfabetização. Ela tem me ajudado a organizar alguns dos meus trabalhos. Outra pausa estratégica. Ela tem tanta percepção sobre o que importa para os mais jovens hoje em dia. Eu praticamente conseguia ouvir Juliane rangendo os dentes. Documentos? Ah, só documentos antigos, declarações de imposto de renda, declarações de investimentos, documentos legais. Você sabe como o Albert guardava tudo. Carol, essa é a neta da Olivia, ela está estudando gestão de organizações sem fins lucrativos. Ela está fascinada pela estrutura do abrigo de animais, seus modelos de financiamento. Suspirei, satisfeita. É maravilhoso conversar com alguém que entende a importância de retribuir. Eu entendo a importância de retribuir, disse Juliane, secamente. Você acredita? Fico muito feliz em ouvir isso, embora não me lembre de você ter mencionado o trabalho voluntário. Tenho estado ocupado com o meu trabalho. Claro que sim. A carreira vem em primeiro lugar quando se é mais jovem. Lembro-me de me sentir assim. Minha voz ficou melancólica. Embora às vezes eu me pergunte o que eu poderia ter conquistado se tivesse pensado menos em acumular coisas e mais em fazer a diferença. Mas para alguém com patrimônio significativo, especialmente alguém que é apaixonado pela causa. Carol parou de falar, percebendo que talvez estivesse exagerando. Desculpe. Não quero presumir nada sobre sua situação financeira. Não precisa se desculpar. É revigorante conversar com alguém que vê o dinheiro como uma ferramenta para o bem, e não apenas como um prêmio a ser conquistado. Observei seu rosto, tão diferente das expressões calculistas de Juliane. Você estaria interessada em visitar o santuário comigo algum dia?
Eu adoraria lhe mostrar o trabalho deles em primeira mão. O rosto de Carol se iluminou. Sério? Isso seria ótimo para minha pesquisa. Maravilhoso. Que tal quinta-feira à tarde? Depois que Carol foi embora, liguei para Olivia. Sua neta é uma graça, eu disse a ela. E muito bem informada sobre financiamento de organizações sem fins lucrativos. Ela é uma boa garota. Um pouco ingênua, talvez, mas tem boas intenções. Olivia fez uma pausa. Tracy, o que você está planejando? Nada dramático, mas Carol mencionou algo interessante sobre doações, e acho que ela pode ser exatamente a pessoa certa para me ajudar a estruturar uma grande doação adequadamente. Quão importante? Grande o suficiente para garantir o futuro do santuário e grande o suficiente para fazer Juliane perceber o que ela perdeu. Olivia ficou em silêncio por um momento. Sabe, ela anda ligando por aí, né? Juliane? A senhora Hill, do supermercado, mencionou que anda fazendo perguntas sobre seus hábitos de compras, se você parecia confusa ou esquecida. Meu sangue gelou. Ela está construindo um caso. Foi o que eu pensei. Tome cuidado, Tracy. Se ela acha que você está mudando o testamento por não ser competente, ela não vai conseguir provar isso. Garanti que Warren documentasse meu estado mental minuciosamente durante nossas reuniões. Mas obrigada pelo aviso. As ligações se intensificaram nos dias seguintes. Juliane ligava todas as manhãs e noites, perguntando sobre minha saúde, minhas atividades, meu estado de espírito. Ela se oferecia para ajudar com tarefas, se oferecia para levar o jantar e sugeria que passássemos mais tempo juntos. Na quarta-feira, ela apareceu sem avisar. Mãe, eu estava por aqui e pensei em passar aqui. Ela estava na minha varanda com uma sacola de compras e aquele sorriso irônico. Trouxe sopa para você. Que atencioso. Dei um passo para o lado para deixá-la entrar, notando como seus olhos imediatamente percorreram a sala, verificando se havia alguma mudança. Embora você realmente devesse ter ligado antes. Eu tentei. Você não respondeu. Eu estava no santuário. Eles estão fazendo o inventário esta semana, e me ofereci para ajudar. Observei seu rosto se contrair ligeiramente. Carol Jackson veio comigo. Uma garota tão brilhante. Ela tem me dado ideias sobre como maximizar o impacto das doações de caridade. Juliane colocou a sacola de compras no balcão da minha cozinha com mais força do que o necessário. Mãe, estou preocupada com você. Preocupado. Por quê? Você parece obcecada com este abrigo de animais ultimamente, e com toda essa conversa sobre doações e fundos patrimoniais. Ela se virou para mim, tentando demonstrar preocupação, mas só conseguiu irritação. Tem certeza de que está pensando com clareza sobre essas decisões financeiras? A audácia era de tirar o fôlego. Lá estava minha filha, aquela que brindou a minha morte enquanto calculava sua herança, questionando minha capacidade mental porque eu estava considerando doar dinheiro ao qual ela se sentia no direito. Estou pensando com mais clareza do que há anos, eu disse calmamente. Mas, mãe, essas são decisões importantes, decisões permanentes. Talvez você devesse conversar com alguém, um conselheiro ou consultor financeiro, antes de se comprometer com algo importante. Conversei com alguém, Warren Coleman e meu consultor financeiro no banco. Ambos concordam que doações para caridade são uma excelente maneira de garantir que meus bens sejam os mais benéficos. A máscara de Juliane caiu completamente. E a família? Não importamos nada? Família? Olhei diretamente para ela. Diga-me, Juliane, o que você acha que família significa? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Eu amo, apoio, estou presente um para o outro. Estar lá um para o outro, repeti. Como você esteve lá para mim nos últimos 3 anos? Claro que sim. Visito você toda semana. Ligo. Você atua, interrompi baixinho. Você aparece e desempenha o papel de filha linda enquanto conta os dias até eu morrer e você poder herdar o que acha que merece. A cor sumiu do rosto de Juliane. Mãe, eu não sei do que você está falando. Não? Peguei meu celular e reproduzi o vídeo.
Juliane se viu brindando a minha morte com horror crescente, seu rosto alternando entre negação, choque, finalmente, resignação. Quando a mensagem de áudio tocou, ela fechou os olhos, como se isso pudesse bloquear suas próprias palavras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Há quanto tempo você sabe? Ela perguntou finalmente. Uma semana. Olivia viu nas redes sociais e pensou que eu deveria saber quem minha filha realmente é. Juliane afundou numa cadeira, abandonando todo o fingimento. Mãe, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você estava torcendo pela minha morte. Que tentou me declarar incompetente. Que fingiu me amar enquanto calculava meu patrimônio. Minha voz permaneceu firme, fria. Que explicação poderia justificar isso? Eu estava bêbado. As pessoas dizem coisas quando estão bêbadas. A busca por testamento não foi bêbada. A avaliação de competência não foi bêbada. Os anos de falsa preocupação não foram bêbadas. Fiquei em pé sobre ela, sentindo-me mais alta do que me sentia há anos. Você fez suas escolhas, Juliane. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Que consequências? O medo surgiu em sua voz. Você queria que eu morresse para poder herdar. Ótimo. Considere-me morto para você. Fui até a porta da frente e abri. E sua herança foi depositada em um fundo condicional, um modesto salário mensal, sujeito a trabalho voluntário semanal comprovado no santuário. A casa será doada ao santuário quando eu partir, e os investimentos financiarão a Bolsa de Estudos Albert Colt Memorial e outras instituições de caridade. O rosto de Juliane se contraiu. Mãe, por favor. Você pode visitar o túmulo do seu pai se quiser lamentar a perda da família. Quanto a mim, sorri, e desta vez não era frio, era tranquilo, vou passar os meus anos restantes cercado por criaturas que apreciam a gentileza, que não contam os dias até a minha morte, que amam sem cálculos. Eu te amo. Não, respondi com firmeza. Você ama meu dinheiro. Há uma diferença. Juliane ficou de pé, com as pernas trêmulas, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso não é justo. Sou sua filha. Cometi um erro. Um erro é esquecer de ligar no meu aniversário. Um erro é chegar atrasada para o jantar. O que você fez foi uma crueldade deliberada e calculada. Apontei para a porta. Adeus, Juliane. Ela caminhou até a soleira da porta e se virou uma última vez. Você vai mesmo fazer isso? Me excluir completamente? Eu já fiz. Depois que ela saiu, liguei para Carol. O que você acha de me ajudar a planejar a estratégia de doações mais impactante possível? Perguntei. Acho que podemos começar com R$500.000 para o fundo patrimonial do santuário. Senhora Colt, a senhora está falando sério? Sério mesmo. Olhei pela janela para o carro de Juliane desaparecendo na rua. Está na hora de garantir que meu dinheiro vá para aqueles que o valorizam. Sim. Sim, com certeza. Quando começamos? Amanhã, eu disse. Temos um legado a construir. 6 meses depois, eu estava na nova e reluzente ala veterinária do Santuário Animal Riverside, observando Carol explicar o equipamento cirúrgico aprimorado para um grupo de doadores. A placa de bronze na entrada dizia: Centro Veterinário Memorial Albert Colt, em homenagem às segundas chances. A nova unidade já aumentou nossa capacidade cirúrgica em 60%, Carol contava à multidão reunida. Conseguimos ajudar animais que antes teríamos que recusar. Sorri, lembrando-me do amor de Albert por coisas feridas, gatos de rua que ele cuidava até se recuperarem, pássaros com asas quebradas que ele cuidava na nossa garagem. Ele teria adorado aquele lugar, adorado saber que sua memória estava ajudando criaturas que não conseguiam se ajudar. Senhora Colt, a doutora Idabel Jackson, diretora do santuário e tia de Carol, como se viu, apareceu ao meu lado. A cerimônia de dedicação começa em alguns minutos. A senhora está pronta? Assenti, alisando meu vestido rosa, o mesmo que usará para confrontar Warren naquele primeiro dia. Mas agora parecia diferente, mais leve, como uma armadura da qual eu não precisava mais. Os últimos 6 meses foram uma revelação. Sem as visitas obrigatórias de Juliane preenchendo meus domingos, descobri o que eu realmente gostava de fazer.
Terças e quintas-feiras no santuário se tornaram os destaques da minha semana. Os animais não se importavam com a minha idade, a minha solidão ou o meu patrimônio. Eles simplesmente aceitavam o amor que eu oferecia e retribuíam com o deles. Carol se tornou uma amiga inesperada, não uma filha substituta, nada tão forçado ou desesperado, mas uma conexão genuína construída com base em interesses compartilhados e respeito mútuo. Ela estava concluindo sua tese sobre meu modelo de doação, que já estava sendo estudado por outras organizações como modelo para financiamento sustentável. Olivia me apresentou ao seu clube do livro, onde redescobri meu amor pela ficção contemporânea. Até comecei a fazer um curso de aquarela no centro comunitário, algo que sempre quis experimentar, mas nunca encontrei tempo para fazer durante meus anos de casada e maternidade. Senhoras e senhores, a voz do Dr. Jackson ecoou pela multidão. É uma honra apresentar a mulher cuja generosidade tornou tudo isso possível, Tracy Colt. Aplausos educados percorreram a plateia enquanto eu me dirigia ao pequeno pódio. Olhando para os rostos, voluntários, funcionários, doadores, pessoas que realmente se importavam com o trabalho realizado ali, senti uma paz que não sentia há anos. Quando meu marido Albert era vivo, comecei, ele costumava dizer que o amor se multiplica quando você o doa. Eu não entendia o que ele queria dizer na época. Eu achava que o amor era finito, algo a ser acumulado e protegido. Parei, encontrando o sorriso encorajador de Carol na multidão. Estes últimos meses me ensinaram que ele estava certo. Quanto mais amor você dá livremente, sem esperar nada em troca, mais você tem. Enquanto eu falava sobre a memória de Albert, sobre a importância de segundas chances, avistei uma figura familiar à margem da multidão. Juliane estava parcialmente escondida atrás de um carvalho, perto o suficiente para ouvir, mas longe o suficiente para passar despercebida pela maioria. Ela parecia mais velha do que seus 38 anos, mais magra. Seu cabelo estava puxado para trás com força, e ela usava um casaco preto simples que eu não reconheci, mais barato do que seu estilo habitual. O brilho que eu havia notado naquele último jantar havia desaparecido, substituído por algo oco. Não hesitei em falar, mas a observei com o canto do olho. Ela permaneceu presente durante toda a cerimônia, durante o passeio pelas novas instalações e durante a recepção, onde voluntários compartilharam histórias de animais cujas vidas foram salvas. Quando a multidão começou a se dispersar, Juliane se aproximou hesitante. Olá, mãe. Juliane. Mantive minha voz neutra e profissional. A instalação é linda. Papai teria adorado. Sim, ele teria. Ficamos em um silêncio desconfortável por um momento. Juliane parecia querer dizer algo mais, mas não conseguia encontrar as palavras. Como você está? Perguntou ela finalmente. Bem. E você? O rosto de Juliane se contraiu levemente. Não muito bem. Brian e eu nos separamos no mês passado. Senti um lampejo de algo, não exatamente satisfação, mas reconhecimento. Ações tinham consequências. Escolhas tinham preços. Sinto muito por isso, eu disse. E eu sentia, não pelo bem de Juliane, mas pelo desperdício de tudo aquilo. Mãe, eu sei que não tenho o direito de perguntar, mas... A voz de Juliane falhou um pouco. Podemos conversar, só por alguns minutos? Olhei para aquela mulher que tinha sido minha filha, que moldara tanto da minha vida por 38 anos. Ela era uma estranha agora, mas também era a menininha que costumava subir no meu colo durante as tempestades, a adolescente que me ligava chorando após sua primeira decepção amorosa. 5 minutos, eu disse. Caminhamos até um canto tranquilo do jardim do santuário, onde um pequeno muro memorial homenageava os amados animais de estimação. O ar de abril estava fresco, e as folhas novas começavam a aparecer. Perdi meu emprego, disse Juliane abruptamente. Há 3 semanas, alguém enviou aquele vídeo para o meu supervisor e disse que era uma evidência das minhas deficiências de caráter. Levantei uma sobrancelha. Alguém? Tenho minhas suspeitas. Não importa agora. Juliane sentou-se pesadamente em um banco de pedra. O divórcio será finalizado no mês que vem. Brian diz que não pode confiar em alguém que celebraria a morte da mãe. Você pode culpá-lo? Juliane ergueu os olhos bruscamente, então seus ombros cederam. Não, não posso. Ela ficou em silêncio por um momento. Tenho consultado um terapeuta,
tentando entender como me tornei alguém que consegue dizer aquelas coisas, fazer aquelas coisas. E o que você aprendeu? Que eu estava com raiva, tenho estado com raiva há anos, talvez desde que meu pai morreu. Com raiva por você ter sofrido enquanto eu precisava ser forte. Com raiva por vocês terem tido um ao outro por 43 anos enquanto meu casamento estava desmoronando. Com raiva por você parecer tão contente em sua casinha com suas pequenas rotinas enquanto eu lutava para manter tudo em ordem. Escutei sem fazer comentários. Parecia algo que Juliane precisava dizer, independentemente de eu precisar ouvir. Eu me convenci de que você não precisava do dinheiro, que estava apenas acumulando enquanto eu me afogava em prestações de hipoteca e dívidas de cartão de crédito. A voz de Juliane soou rouca agora. Eu transformei você em um obstáculo em vez de uma pessoa, um problema a ser resolvido em vez de uma mãe a ser amada. Sim, eu disse simplesmente. Você fez. Juliane estremeceu com a minha franqueza, mas assentiu. Sei que não posso desfazer o que disse, o que fiz. Sei que você nunca vai me perdoar, e entendo por quê. Ela se levantou, tirando as folhas do casaco. Só queria que você soubesse que estou tentando me tornar alguém melhor, alguém que não faria o que eu fiz. Ela se virou para ir embora, mas parou. O santuário é lindo, mãe. Fico feliz que a memória do papai esteja ligada a algo tão bom. Juliane, eu disse, e ela parou, com a esperança brilhando em seu rosto. Eu não vou te perdoar, não porque eu não possa, mas porque o perdão implica que você o merece, e você não o fez por merecer. A esperança morreu, mas ela assentiu. No entanto, continuei, se você realmente quer se tornar alguém melhor, há um jeito de começar. Como? O santuário precisa de voluntários, não de trabalhos glamourosos, limpar canis, passear com cachorros, ajudar com os animais que ninguém quer adotar. Olhei diretamente para ela. 4 horas por semana pelos próximos 5 anos. Sem reconhecimento, sem crédito, sem ninguém saber que você é minha filha. Só trabalho. Trabalho de verdade. Ajudar criaturas que precisam de ajuda. Juliane me encarou. Você quer que eu seja voluntária aqui? Quero que você aprenda como é o amor sem cálculos, como é o carinho sem expectativas. Fiz uma pausa. Ao final de 5 anos, se você tiver aparecido consistentemente, se tiver colocado as necessidades dos animais à frente do seu conforto, se tiver demonstrado uma mudança genuína, então poderemos ter uma conversa diferente sobre perdão, sobre respeito. Perdão é algo que você se dá? Respeito é algo que você conquista dos outros. Juliane ficou em silêncio por um longo momento. E se eu fizer isso, não há garantia de que você mudará o testamento. Nenhuma. Aliás, posso garantir que você não herdará nada significativo. Esse navio já zarpou. Levantei-me, limpando meu próprio casaco. Não se trata de dinheiro, Juliane. Trata-se de saber se você pode se tornar alguém que vale a pena conhecer novamente. Juliane engoliu em seco. Quando eu começo? Segundas-feiras de manhã, às 8 horas. Pergunte por Meline. Ela coordena os voluntários. Não mencione nosso parentesco. Você será Julian Rodrigues, use seu nome de solteira. Juliane assentiu lentamente. Segunda-feira de manhã. Só mais uma coisa, eu disse enquanto voltávamos para o estacionamento. Se faltar mais de 2 semanas em qualquer ano, a oferta expira permanentemente. Não vou te dar uma terceira chance. Eu entendo. Chegamos ao meu carro e Juliane hesitou. Mãe, obrigada pela oportunidade. Não me agradeça ainda. Você não merece. Voltei para casa enquanto o sol se punha, pintando o céu de abril em tons de dourado e carmesim. Minha casa parecia aconchegante e acolhedora, não mais o silêncio sepulcral da perda, mas a tranquilidade confortável de uma vida bem vivida. Olivia estava esperando na minha varanda com uma garrafa de vinho e um sorriso maroto. E daí? Ela perguntou enquanto nos acomodávamos na minha sala de estar. Ela vai se tornar alguém que vale a pena conhecer, ou vai provar que não mudou nada? Aceitei a taça de vinho que Olivia me ofereceu. De qualquer forma, estou em paz com isso. E se ela realmente mudar, se ela fizer o trabalho? Pensei nisso por um momento, observando a última luz desaparecer das minhas janelas.
Então talvez eu tenha ganhado algo mais valioso do que a filha que perdi, uma pessoa que escolhe fazer o bem no mundo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há recompensa. Levantei meu copo em memória de Albert, em memória de segundas chances e em memória do amor que se multiplica quando oferecido livremente. Olivia brindou com seu copo contra o meu. E por saber a diferença entre família e laços de sangue. Lá fora, as primeiras estrelas surgiram no céu que escurecia. Em algum lugar da cidade, Juliane provavelmente se perguntava se conseguiria se comprometer com 5 anos de trabalho sujo e árduo, sem garantia de recompensa. Eu esperava que ela conseguisse, não por mim, mas por ela. Porque a redenção, assim como o respeito, só pode ser conquistada com uma escolha de cada vez. E, pela primeira vez em 6 meses, eu realmente esperava que minha filha se mostrasse capaz de fazer escolhas melhores. Agora, me diga, o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Conte-me nos comentários. Obrigado por assistir, e não se esqueça de conferir o vídeo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza de que vai te surpreender.